Bom dia! Hoje o avô vai ensinar como fazer um queijo de cabra curado. Este vídeo vai demorar algum tempo a ser executado, não obstante vocês o possam apreciar, enfim, em alguns minutos. Hoje temos alguns elementos diferentes porque isto tornou-se um hobby e sucede que eu fiz algumas comprinhas. Então, que comprinhas foram essas? Primeiro que tudo, deixei de utilizar vinagre para fazer a coagulação do leite. Optei por comprar na farmácia aquilo que se chama coalho líquido Britex. Inclusivamente, este coalho líquido Britex é mais barato do que o vinagre. E isto porquê? Porque este pequeno frasco dá para, enfim, muitos e muitos litros de leite. Vamos usar para coagulação do nosso leite este coalho líquido Britex na proporção de 20 gotas para cada litro de leite. Dado que vamos usar 4 litros de leite gordo Vigor, que é aquele que eu tenho disponível no supermercado, vamos fazer um queijo hoje com 4 litros de leite gordo. É leite, enfim, não é considerado do dia porque tem alguma duração em termos de dias, mas é, digamos, leite fresco e o mais parecido com leite gordo. Entretanto, também comprei uma prensa específica para queijos. Esta prensa eu não consegui encontrar em Portugal e tive que encomendar de um site de Espanha, que eu depois poderei deixar, se quiserem, o link na descrição, mas foi onde eu comprei. É um investimento para a vida e custa à volta dos 14, 15 euros. Reparem que é robusto, é algo muito duro e bastante grosso. Isto é o êmbolo que irá empurrar depois a massa para baixo para prensarmos prensarmos a massa e formatar, digamos assim, o nosso queijo. Vou também utilizar outra coisa que comprei que é super barata. Comprei no AliExpress, portanto, na China, e custou 1,80€. É um termómetro digital para medição da temperatura. Tenho também aqui algo que comprei exclusivamente para a feitura dos queijos, não serve para mais nada. Esta escumadeira. Tenho também uma seringa para a medição dos líquidos que irei utilizar em termos de mistura. Portanto, eu vou pôr 80 gotas de coalho líquido Britex nestes 4 litros de leite, mas para ficar depois com a medição em mililitros eu vou usar esta seringa. Temos aqui também um escorredouro de uso exclusivo para queijos. Portanto, isto só serve mesmo para eu fazer a escorrência do coalho do queijo. Bem lavado, claro, todos estes elementos estão esterilizados. Vou usar também gase esterilizada, mais tarde irão ver para que é que vai servir a gase esterilizada. É uma gase, enfim, que se compra na farmácia e vai servir depois para acomodar o queijo dentro da própria forma. É certo que o avô ensina, mas o avô também aprende. E o que é que o avô aprendeu neste hobby de fazer queijos? Este frasco contém uma substância chamada cloreto de cálcio. Podem verificar que o nome está em espanhol. Isto porquê? Porque eu não consegui comprar este produto para queijos em Portugal. Não temos sites dedicados a este hobby de fazer queijos em casa, e este cloreto de cálcio permite que eu faça uma coisa, que é acrescentar cálcio que o leite perde. Porquê é que o leite perde esse cálcio? Porque é leite pasteurizado. Se vocês virem, é leite pasteurizado fresco. Mas ao passar pelo processo de pasteurização, o leite vai perder uma componente fundamental, que é o seu cálcio.
Consequentemente, e dado que a nossa matéria-prima vai ser leite pasteurizado, fresco e gordo, nós vamos complementar exatamente o cálcio perdido na pasteurização através da junção de cloreto de cálcio para queijos. É certo que em Portugal vendem cloreto de cálcio, só que eu não arrisquei a comparar cloreto de cálcio sem ter a certeza absoluta que era de grau alimentar e específico para queijos. Como tal, vamos usar hoje também uma coisa chamada cloreto de cálcio para repor o cálcio perdido no nosso leite. A dosagem diz aqui que é de 2 a 4 ml para 10 litros de leite, não obstante eles dizerem também no site que para leite de vaca deveremos pôr um pouquinho mais. Portanto, como a medida é de 2 a 4 ml por 10 litros de leite, eu irei usar uma medida de 2 ml para 4 litros de leite. Isto é um produto que não vai dar gosto, vai simplesmente repor o cálcio. Vamos então preparar o nosso leite. Como sabem, a primeira fase é aquecermos o leite e vamos aquecer o leite primeiramente entre os 29 e os 30 graus. Vamos juntar o nosso cloreto de cálcio, que é assim que funciona. Portanto, o cloreto de cálcio desenvolve-se quimicamente ou espalha-se melhor dentro do leite se o leite estiver a uma temperatura superior, penso eu, entre os 25 e os 30. Eu vou aquecer o leite entre os 28 e os 30, vou pôr o cloreto de cálcio e depois irei deixar repousar durante uns 10 minutos o leite para que o cloreto de cálcio se dissolva completamente e depois então procedemos com o segundo passo. Processo 1. Atenção, o leite é metido a frio. A panela está à temperatura ambiente, o leite veio do frigorífico, o fogão está apagado. Portanto, eu vou pôr aqui agora os 4 litros de leite, só depois é que vou acender o fogão. E atenção a uma coisa, acender o fogão em lume médio. Isto para que não queimemos o leite no fundo. Não obstante nós estarmos quase permanentemente a mexer o leite para que se misture uniformemente, e isto para quê? Vem outro ponto que é importante na medição da temperatura. O leite deve ser mexido para uniformizar a sua própria temperatura dentro da panela para podermos fazer uma leitura correta da mesma temperatura. Ou seja, se nós medirmos a temperatura do leite junto às paredes da panela, esse leite seguramente que estará mais quente do que no meio. Consequentemente, há que mexê-lo para uniformizar a coisa. Bem, eu uso uma placa, não uso um fogão convencional de bica de gás. Isto é um fogão elétrico, é uma placa de vitrocerâmica e cuja potência vai de 0, apagado, até 9, que é o máximo. Como podem ver, eu vou deixar isto no 6 e vamos aguardar que o leite suba até aos 29 graus. Isto é um processo extremamente rápido, eu diria. Num quarto de hora teremos garantidamente o nosso leite mais ou menos a essa temperatura. Portanto, voltamos quando o leite estiver à temperatura pretendida. Muito bem, e envolvidos alguns minutos, o nosso leite está neste momento a 31 graus. Eu já separei aqui previamente o cloreto de cálcio. Neste momento está a 31 graus o nosso leite e eu pus 2 ml de cloreto de cálcio dissolvidos em um pouquinho de água de garrafa, ou seja, água mineral. Não se pode dissolver o cloreto de cálcio em água da torneira, uma vez que ela tem cloro. Portanto, eu vou misturar aqui o meu cloreto de cálcio e vou dar uma mexidela. Para que o meu cloreto de cálcio se dissolva completamente no leite. Vamos baixar o fogão ligeiramente para que não aumente a temperatura até aos 33, 35, que é a segunda fase.
Portanto, eu vou mexer agora neste momento o cloreto de cálcio e vou deixar que se mantenha um pouco, aí uns 10 minutos, esta temperatura com o cloreto de cálcio para que ele se possa dissolver completamente no leite, ou seja, integrar-se quimicamente no leite. Como falei há pouco, o cloreto de cálcio serve tão somente para repormos o cálcio perdido na pasteurização do leite quando, enfim, da sua embalagem ou da pré-embalagem na fábrica. Se estivermos a fazer queijo com leite cru, não necessitamos da adição deste cloreto de cálcio, uma vez que o leite não perdeu nada do seu cálcio. Eu vou deixar agora a panela destapada para que, garantidamente, o leite não ultrapasse a temperatura dos 31, 32. Porque eu depois vou precisar do leite a uma temperatura de 33, 35 para juntar o coalho. Outra coisa que é extremamente importante, por favor, usem sempre coisas completamente higienizadas. Portanto, neste momento eu mexi o leite, não vou precisar de mexer para fazer a medição da temperatura. Está a evoluir, portanto, o termómetro estava a ler a temperatura ambiente, que era 20 e qualquer coisa graus. Neste momento ele está a 30.31, 32 é demais. Vou arredar ligeiramente, já está a 33, eu não quero que ele fique já quente. Portanto, 34. Eu vou deixá-lo de fora, agora, pois já está nos 35. Ele aumentou muito depressa a temperatura. Vamos então aguardar que baixe um pouquinho, para misturarmos então o coalho. Pois bem, o nosso cloreto de cálcio já repousou aqui há alguns minutos. Enquanto isso, eu fui medir 80 gotas de coalho para uma chávena. Verifiquei, entretanto, em termos de mililitros, para 4 litros, isto é assim, para cada litro de leite é 1,5 ml. 1,5 ml por cada litro. Isso significa, para 4 litros, vamos precisar de cerca de 6 ml de coalho líquido Britex. Como podem ver, está a 35 graus, que é a temperatura ideal para se começar o processo. Não está no fogo. Atenção, não está no fogo. E eu tenho aqui o coalho Britex neste momento e vou juntar o coalho Britex ao leite. Portanto, o leite está em movimento. Eu vou encher a chávena com leite, reparem. Encho a chávena para misturar de alguma forma o coalho com o leite. Vão mexendo. Outra questão que é extremamente importante, este processo começa, o processo do coalho começa a formar-se passado 1 minuto de nós termos misturado o coalho. Portanto, neste momento ele vai começar a coalhar dentro de 1 minuto. Mexam bem para uniformizar a mistura do coalho no leite. E agora vamos deixar aqui por 30 minutos. Eu vou tapar a panela e ativar o cronómetro regressivo. Vamos pôr 30 minutos. Pode ser de 30 a 40 minutos. E eu depois explicarei porquê, se for caso do coalho não estar no ponto. Voltaremos então dentro de 30 minutos para vermos qual foi a reação química que se passou entretanto. E passados entre os 30 e os 45 minutos, nós temos aqui a nossa coalhada. Bem, como é que se vê se a nossa coalhada está boa ou não para passarmos à fase seguinte? Primeiro que tudo, a coalhada, em princípio, se inclinarmos a panela, ela descola-se das paredes. Reparem como a coalhada se descola.
parece pudim flan. Outro truque que podem fazer é, com as mãos bem lavadas, as mãos têm que estar sempre muito bem lavadas. Atenção a este pormenor. Higiene é fundamental na feitura de um queijo. Dizia eu que o próximo truque, ou outro truque, é vocês enfiarem um dedo mindinho assim na coalhada, enterram o dedo e levantam o dedo para cima. Reparem o corte que faz. É um corte completamente limpo. Ou seja, não vem coalhada atrás. Quer dizer, vem um bocadinho, mas quer dizer, faz o corte limpo. Isso significa que a nossa coalhada está pronta para a próxima operação. Perguntarão vocês, mas qual é a próxima operação? A próxima operação é algo que se chama corte. Esta operação pode ser feita com uma faca longa e limpa, atenção, uma faca longa e limpa, ou com um objeto que se usa, enfim, em termos industriais, não corta com uma faca, em termos de queijos em casa, pois cada um fará como entender. Mas dizia eu, há um aparelho chamado lira. A forma mais simples de cortar o coalho é nós enterrarmos a faca longa, reparem, enterrar e cortar em tiras. Fazemos num sentido, eu diria norte-sul, pronto, vamos imaginar que é norte-sul, em tiras de 1 centímetro. Mais ou menos também. Não precisa de ser exatamente ou milimetricamente 1 centímetro. O importante é que cortem longitudinalmente o coalho em tiras de 1 centímetro. Primeiro neste sentido. Reparem, parece que estamos a partir pudim flan. Um bocadinho menos consistente, mas digamos que o aspecto é o mesmo. Portanto, cortamos assim. O meu cronómetro neste momento, vocês conseguem ouvi-lo, está exatamente no timing correto. Portanto, dizia eu que cortamos no sentido norte-sul e agora vamos cortar no sentido este-oeste. Reparem como se vão fazendo, ou como se vão formando os nossos cubos. Os nossos cubos não, as nossas tiras, que cubos ainda é outra operação que vamos fazer a seguir. Portanto, eu neste momento estou a cortar o soro em tiras. Reparem que se forma um líquido amarelo aqui no sítio onde eu pus o dedo. Esse líquido amarelo é o chamado soro. Esse soro tem diversos aproveitamentos. Há quem dê aos animais. Eu, por exemplo, vou dar este soro eventualmente ao meu gato. Este soro é riquíssimo em proteínas e garantidamente que o meu gato vai gostar. Gata, neste caso. A Trincas vai adorar este soro. Em vez de água, este soro é muito melhor que água. Pronto, cortei no sentido norte-sul e no sentido este-oeste. Agora vamos fazer outro tipo de corte. Portanto, como podem ver neste momento, eu cortei tiras longitudinais e agora vou cortar obliquamente, começando em cima e indo aprofundando a faca. Isto para, grosso modo, formatar aqui cubos de 1 centímetro quadrado. Quer dizer, evidentemente que isto nunca fica certo, mas é mais ou menos o que se pretende. É desfazer isto em cubos. Isto para quê? Para facilitar que o soro se desfaça. Desfaça em termos de se separa. Portanto, vai existir aqui uma separação entre o soro e o coalho. Vão cortando e não tenham medo de desfazer alguns cubos, não faz mal.
O importante é que cortem obliquamente. Portanto, num sentido e no outro, claro. Quero ver tiras que não ficaram cortadas à primeira passagem, que irão ficar agora à segunda passagem. Perfeito. A panela ainda está morna, não sei exatamente qual é a temperatura. Neste momento do campeonato também não é muito importante nós sabermos a temperatura. Supostamente a temperatura estará mais ou menos a 30 e qualquer coisa graus. 30 graus vá. Neste momento podemos fazer assim e vamos deixar repousar. Portanto, depois cortada em cubos, a nossa coalhada agora vai ficar aqui a repousar, eu diria, 10 minutos, para depois podermos mexer a coalhada, e então aí é que ela fica a repousar efetivamente aí à volta de 30 minutos. Para quê? Para que o coalho vá para baixo, deixando o soro em cima. Vamos então deixá-la repousar por 10 minutos.